Então vamos reiniciar. Hoje nós estamos no capítulo 3, encerrando o capítulo 3, na página 12 do material em PDF, e daremos continuidade então ao texto. Aquele que alcança o interior do círculo eletrônico transforma-se num manancial contínuo, e essa radiação por si só constitui um formidável benefício para toda a humanidade. Assim, séculos após séculos, tem havido esses altruístas mensageiros de Deus, por intermédio dos quais é enviada a bênção para aqueles que não compreendem a presença edificante dessa energia em movimento. Quando são encontradas uma ou mais pessoas altruístas, capazes de atuar como canais para esta grande presença, é como se fosse o primeiro gotejar de água por vazamento numa barragem. Que maravilhosa essa colocação, né? Poética. Saint Germain está trazendo aqui, né, a importância dos seres despertos, que ele está chamando como mensageiros de Deus, seres altruístas, que somos nós, né, seres encarnados nessa humanidade, e que podemos promover transformações, né? Podemos beneficiar o nosso entorno, o mundo em que vivemos, com esta poderosa radiação resultante da conexão com o Eu Sou. E lembram que há alguns dias atrás, eu acho que talvez uns 2 dias atrás, nós falamos sobre as reservas do círculo eletrônico de proteção, né? Que nós podemos ter uma reserva energética dentro do nosso círculo, e que isso nos reabastece continuamente. E aí Saint Germain está, com esse parágrafo, ampliando mais ainda os benefícios desta reserva, né? Nós podemos beneficiar não apenas a nós mesmos, mas a todos que forem foco dessa nossa radiação. E como se transforma, né? Como se conduz esse foco da radiação que há em nós? Através do nosso direcionamento consciente. Então, quando nós queremos enviar essa energia curativa, essa energia abundante, conectada com a fonte divina, a alguém, ou a alguma situação, ou a algum lugar, né? Algum tempo, ou então simplesmente quando nós nos abrimos para que isso aconteça naturalmente, que é quando nós nos colocamos à disposição da divindade, né? Nós assumimos o plano divino em nossas vidas e somos esses seres altruístas que Saint Germain está falando, mensageiros de Deus. Ou seja, nós levamos continuamente, essa possibilidade é concreta, né? Nós podemos levar continuamente esta grande presença de Deus a toda a humanidade. E vejam, né, no finalzinho desse parágrafo, Saint Germain fala sobre a coletividade, ele cita que quando são encontradas uma ou mais pessoas com esse perfil, né, de querer ser e colocar-se à disposição para ser mensageiros de Deus, então começa a gotejar, né, como no vazamento de uma barragem. Ou seja, esse gotejamento ele será incontido. Em um momento ou outro, ele vai extravasar, e ele vai tomar uma proporção e vai ter um alcance incrível, né? Na continuidade, Saint Germain nos traz: se a consciência é perseverante e firme, pode-se compará-la a uma barragem cujo vazamento aumenta, permitindo a saída de um volume de água cada vez maior, porque toda obstrução é removida e toda força que a acompanha irrompe para ser utilizada, ao contrário da água represada, que se espraia e dissipa porque não tem direção. O poder divino, assim liberado, vai direto ao canal de consciência mais receptivo
e lá se acumula, esperando a oportunidade de projetar-se cada vez mais para diante. Dessa maneira, o discípulo da luz, à parte sua atividade de distribuidor da verdade, torna-se, por assim dizer, um poço artesiano, de cujas profundezas jorra essa poderosa essência de Deus. Lindo, né? São Germain, nesse finalzinho de capítulo, está trazendo esse conhecimento de uma forma poética, maravilhoso. E vejam o poder que há acumulado em nós, né? Então, assim, que nós façamos esses movimentos sugeridos por Saint Germain no Livro de Ouro. Por quê? Porque é como ele está trazendo aqui, né? Quando nós estamos nesse movimento, quando nós estamos com uma reserva dessa presença de Deus em cada um de nós, não há limitação, né? Toda obstrução é removida e esse movimentar dessa reserva ganha uma força cada vez maior. E ao contrário, quando nós estamos numa situação passiva, né? Estamos sem movimentação, estamos parados, estamos simplesmente com aquele acúmulo de reserva energética que poderia ser utilizada, mas que nós estamos simplesmente com esse acúmulo temporário, né? Por quê? Porque vai se dissipar. Esse acúmulo, se não for utilizado, né? Se toda essa energia reservada em nós, se não for utilizada, ela se dissipará. E quanto mais o ser humano estiver receptivo a essa energia ilimitada que provém direto da fonte divina, mais se projetará adiante, né? Então Saint Germain está dizendo assim, que essa energia, ela transita por tudo, por cada canto, né, do nosso planeta, por cada canto do universo, e ela vai alcançando os seres que estão receptivos a ela. Então, como nós já falamos anteriormente, né, desde o início do livro, a energia direta da fonte chega abundante para todos. Nós é que damos destino a ela, né? Se nós estamos receptivos, nós absorvemos. Se nós não estamos receptivos, nós não absorvemos. Ela fica liberada para que outros seres a absorvam. Quando estamos receptivos e recebemos essa energia vinda direta da fonte, nós a qualificamos com as nossas intenções, com os nossos desejos, com o nosso querer. Se esse desejo, esse querer, ele é para o bem, então nós qualificamos bem essa energia, né? Se esses desejos que nós queremos, eles são prejudiciais a alguém, né? A nós mesmos ou a outra pessoa, essa energia é mal qualificada. E em ambos os casos nós teremos os resultados dessa ação. Então, vejam a importância de nós estarmos receptivos a essa energia abrangente, né? A essa energia abundante que vem direto da fonte. Estarmos receptivos de forma consciente. E vejam o quanto a divindade é misericordiosa, né? Ela permite que nós também, seres humanos aqui encarnados, mesmo não estando ainda como consciências ascensionadas, mesmo com todos os desafios que temos evolutivos, né, e que enfrentamos e que vamos vivenciando, experienciando no nosso dia a dia, nós temos essa possibilidade de servir de instrumentos, servir de canais para que essa fonte de água alcance outros seres. Então isso é maravilhoso, né? Por quê? Porque nós também podemos ser um canal distribuidor dessa energia abundante. Lembrando que quando nós somos canais, a energia passa primeiro por nós. Então os grandes beneficiados, os primeiros beneficiados somos nós mesmos, quando nós nos colocamos como canais divinos. E aí na continuidade,
Saint Germain fala um pouquinho mais direcionado para nós que somos estudantes desses conhecimentos sagrados, né? Os discípulos deveriam ter sempre presente que, sejam quais forem os erros cometidos, Deus nunca os critica ou condena, mas a cada deslize diz doce e amorosamente: levanta-te, meu filho, recomeça a experiência e continua a experimentar, até que finalmente consigas a verdadeira vitória e a liberdade de teu domínio divino. Aqui, né, nós estamos tendo mais uma vez a ênfase do Deus pleno, né, do Deus Pai e Mãe que nos ama, que é em nós e nos ama. E quando nós olhamos dessa forma, né, não para um Deus punitivo como nos foi apresentado por tanto tempo, mas como esse Deus misericordioso que nos ama e que está sempre disposto, né, a nos abastecer com o seu amor, com a sua luz, com a sua força, com o seu poder. E se Deus Pai é para conosco dessa forma amorosa, né, dessa forma não punitiva, por que nós não nos olhamos dessa forma, né? Então, assim, é a hora, é o momento, é aqui e agora, nós olharmos para nós com uma forma mais consciente, né? Por quê? Porque quando nós ficamos naquela atitude punitiva, culposa, nós não estamos agindo com a presença eu sou, né? Nós não estamos agindo com a divina presença de Deus em nós. Por quê? Porque Deus não age dessa forma, né? Pelo contrário, as orientações que nos chegam dos seres de luz, né, dos mestres ascensionados, são essas que Saint Germain está nos trazendo. Deus amoroso, né, pura fonte de amor, de sabedoria e poder. E nós, como filhos dessa divindade, como filhos da luz, também podemos assumir esse comando em nossas vidas. Então aconteceu um equívoco, deslizei, né? Mais uma vez cometi um erro. Tudo bem, foi uma experiência. Vejam que incrível, né? A forma como Saint Germain coloca. Recomeça a experiência e continua experimentando. Então não é porque eu cometi um erro e esse erro ainda arraigado às minhas dificuldades, aos meus grandes desafios, que eu vou evitar de experienciar. Não, eu vou experimentar a mesma situação de frente a frente com os meus grandes desafios. E cada vez que eu experienciar esse desafio, eu estarei mais forte, né? Eu estarei mais consciente e autoconsciente da ação dele em minha vida e de como superá-lo, como vencê-lo, né? Então, diante dos erros que cometemos, a orientação é muito clara, sem crítica ou condenação, sem punição, sem culpa, né? Vamos recomeçar a experiência e nos permitir passar por essas experienciações até que nós assumamos o autocontrole de nossas vidas, né? Que é isso que Saint Germain está trazendo. Nós teremos a verdadeira vitória, a libertação, né? Nós, enquanto seres divinos livres, nós somos, né, essa conexão divina. E Deus é liberdade, né? Deus nos dá a liberdade a partir do seu amor. Então vamos assumir essa liberdade em nossas vidas. E aí, na continuidade, né, dessa orientação, sempre que alguém tenha consciência de haver cometido um erro, seu primeiro ato deve ser invocar a lei do perdão e pedir sabedoria e força para não cometer o mesmo erro uma segunda vez. Sendo Deus todo amor, tem uma paciência infinita e, não obstante a quantidade de erros cometidos, é sempre permitido, uma vez mais, levantar e caminhar para o Pai.
Tal o amor e a liberdade em que os filhos de Deus têm o privilégio de agir. Então Deus, Pai e Mãe, né, é puro amor. E quem ama liberta, não é? Nós é que temos ainda na humanidade uma concepção equivocada de amor, né? Que quem há muito esses dizeres na nossa sociedade ainda, né? Ah, se não sente ciúme, então não ama. Se não tem apego, então não ama. E é justamente o contrário dessas concepções equivocadas. Quem ama liberta. E é esse o grande exemplo que fica dessas consciências ascensionadas para nós, né? O amor liberta. E sendo Deus esse puro amor, né, vem a orientação muito clara agora de Saint Germain. Então eu adquiri na minha caminhada o autoconhecimento. Estou consciente dos meus atos. Percebi o equívoco que eu cometi, percebi o erro. Então o que fazer? Né? Invocar a lei do perdão, olhando para essa lei do perdão como auto-perdão. Porque não é apenas eu pedir perdão a alguém ou pedir perdão a Deus, mas é eu também me perdoando por aquele erro cometido, né? E aí na sequência a sabedoria e força para não cometer mais o mesmo erro, né? Então essa atuação, né, da sabedoria, força, poder, né? Sabedoria, poder e amor de Deus é mais uma vez a chama trina atuando em nossas vidas, em nossos corações, e isso nos fortalece para nos tornar cada vez mais conscientes. E mais uma questão extremamente importante que Saint Germain coloca aqui, né? Sendo Deus todo amor, tem uma paciência infinita. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Como é o amor que nós temos aqui nessa dimensão para com os focos do nosso afeto, digamos assim, né? Por quê? Porque quando nós, muitas vezes, as pessoas que estão mais próximas de nós são as pessoas que menos têm a nossa paciência, né? Assim, a intimidade acaba nos dando essa concepção equivocada de que não precisa ter tanta paciência com quem está ao meu lado. Um equívoco esse que Saint Germain está nos alertando aqui, né? Através dessa colocação. Deus sendo todo amor, ele tem uma paciência infinita. Então, principalmente, né, vamos nos colocar agora nessa condição de humanos aqui, terceira dimensão. Nós deveríamos ter paciência, principalmente com quem é foco desse amor direto, né? Os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas que estão mais próximas de nós. E normalmente o que acontece é que com esses seres que estão mais próximos, por termos maior intimidade, nós nos colocamos como sem paciência esgotada, né? Termos como esses nós utilizamos. E não é essa a orientação. A orientação é paciência infinita, assim como Deus tem para conosco. E essa consciência, né, pessoal, é isso que Saint Germain está trazendo aqui no finalzinho desse parágrafo. Tal o amor e a liberdade em que os filhos de Deus têm o privilégio de agir. Né? Então, assim, quando nós estamos nesse estado de consciência, nós somos seres privilegiados. E na continuidade, há unicamente um poderoso, invencível processo de evolução. E este é pela faculdade de gerar conscientemente amor divino. Sendo o amor o centro de toda a vida, quanto mais tem lugar em nós e o usamos conscientemente, mais fácil e rapidamente o liberamos. Essa poderosa força divina permanece sempre como uma força represada, à espera de encontrar uma abertura em nossa consciência através da qual possa projetar-se. Pela primeira vez em muitos séculos, os holofotes ou raios da Cidade de Ouro sobre o deserto do Saara foram postos em funcionamento ativo sobre a terra.
pode haver alguns seres que vejam estes raios sem saber o que significam. Então aqui, Saint Germain está trazendo, né, mais uma vez o reforçar de que o amor represado em nós, ele ganha muito maior força. E no parágrafo seguinte ele tem trazendo mais uma cidade etérea, né? Mais uma vez a cidade etérea, que é a cidade de ouro sobre o deserto de Saara. Essa cidade, existem materiais, né, inclusive na internet, falando sobre as cidades etéreas, né? Quem quiser pode dar uma olhadinha nesse material. Mas ele está dizendo assim, que desde aquela época que esse livro foi escrito, então década de 30, já naquela época, esses raios cósmicos projetados conscientemente da cidade de ouro estavam sendo direcionados para o planeta Terra na fase de transição planetária. E que isso hoje, né, nós temos canalizações falando sobre isso, hoje está muito mais intenso esse projetar de raios das cidades etéreas. E aí vamos ali, né, finalizando esse capítulo, dar continuidade. Os homens não devem pensar que podem continuar gerando forças destrutivas e sobreviver a elas longamente. Aqueles que puderem empregar este conhecimento do círculo eletrônico não devem por mais tempo ser privados dos seus benefícios. Divulgai isto e a advertência também. Usai esta afirmação: eu sou a atividade concluída e o poder sustentador de toda coisa construtiva que eu desejo. Empregai-a como uma afirmação geral, porque o poder sustentador está em tudo que existe. Eu sou aqui e eu sou ali, em tudo o que queirais realizar. É uma esplêndida maneira de sentir que estáis usando a atividade una, e assim vos elevais acima da consciência de separatividade. Então aqui, né, nesse finalzinho de capítulo, Saint Germain está dizendo mais uma vez a utilização, né, vem trazendo mais uma vez a utilização do círculo eletrônico e das reservas que nós mantemos, as reservas energéticas dentro dele, e a utilização em benefício, né, da humanidade, em benefício meu e de toda a humanidade, com isso que está represado em mim. Por quê? Porque as forças destrutivas, elas têm um tempo determinado. Ao contrário das forças construtivas, que elas podem agir por tempo indeterminado, né? Por quê? Porque é Deus em ação. Toda força construtiva é o eu sou, colocando a atividade em movimento, né? E aqui nessa afirmação que Saint Germain nos traz, eu sou a atividade concluída. Então aqui nessa afirmação, o que nós estamos dizendo para nós mesmos? Com a atuação do eu sou, então a minha conexão com a fonte divina, tudo que surge de intuição construtiva, de desejo construtivo no meu interior, se torna uma atividade concluída, ou seja, eu manifesto, eu concretizo no mundo material. E na continuidade da afirmação, o poder sustentador, né? Então assim, eu sou não apenas a atividade concluída, mas também o poder sustentador, ou seja, eu sou o mantenedor desta criação. E como que eu mantenho essa criação, né? Como que eu sustento? Com a energia do amor divino, né? Que é a reserva energética que eu posso acumular no meu cinturão eletrônico. E essa manutenção ela é extremamente importante. Por quê? Porque eu prolongo os benefícios da atividade da criação, né? Então assim, eu prolongo os benefícios daquilo que eu criei, seja um projeto, seja uma ação, né? Seja uma intenção. Então eu posso manter
eu posso sustentar e prolongar a ação dessa atividade. Então vamos colocar, né, trazer um pouquinho aqui para a nossa concretude material. Quando esse capítulo 3, né, ele fala sobre o cinturão eletrônico de proteção, mas ele já dá origem também à utilização do poder criador que há em nós. Né? Há várias orientações nesse capítulo falando sobre como criar, né, como ancorar então uma ideia do plano espiritual e trazê-la para a concretude material. E aqui no finalzinho do capítulo vem uma orientação muito importante, que não é apenas eu criar, então não é apenas eu canalizar essa ideia, essa intuição e colocá-la aqui para funcionar, mas como mantê-la, né? Como sustentá-la, como tornar o seu benefício cada vez mais abrangente. E essas duas afirmações que São Germain está trazendo no finalzinho do capítulo, elas são extremamente importantes. Por quê? Porque uma concretiza, né, no sentido assim, a atividade está concluída e agora eu vou mantê-la, vou sustentá-la. E a outra, que ela nos coloca numa situação de unidade com o eu sou, que é quando eu falo, eu sou aqui e eu sou ali. Ou seja, eu sou em todo tempo e em todo lugar. E isso vai eliminando de nós a questão de Deus lá longe de mim, né? E não o Deus interno, e não o Deus que atua em mim. Então a consciência da unidade, né? Essa atividade una com Deus, ela vai se intensificando quando eu utilizo essa afirmação. Eu sou aqui, eu sou ali. Então, pessoal, deu o nosso horário, nós encerramos aqui o capítulo 3. Amanhã, né, nós iniciaremos o capítulo 4, que é intitulado por Saint Germain como o fogo criador. Então, gratidão a cada um de vocês participando conosco do estudo e um beijo no coração de todos.